Como nós comunicamos na semana passada, hoje a gente encerra o assunto cristianismo, para que nós possamos dar continuidade a outro assunto. E se eu não me engano, né, Ulisses, ficou para sábado que vem então a reunião com os homens, não é isso? Que você pediu para os homens no período da tarde, no próximo sábado, estaremos reunidos aqui e as mulheres terão um momento de folga. A não ser que a pastora Sandra queira uma reunião com as mulheres também, não, Ulisses? E aí bota todo mundo ajustado direitinho numa mesma situação, né? Não, mas quem sabe, né? Quem sabe? Mas o Eterno é bom e a sua misericórdia dura para sempre, porque eu lembro que nos primórdios desta casa, quando nós começamos a ouvir falar do retorno, né? Quando começamos a ouvir falar que havia uma Torá que vinha de Jerusalém para nos ensinar, quando ouvimos falar que haviam festas bíblicas com datas fixas para serem celebradas, esta casa ela foi caminhando e aprendendo um pouquinho a cada ano com aquilo que nos foi dado da parte do Eterno para celebrar. Eu lembro muito bem de Rogério, ainda nas celebrações das festas, né, Rogério? Nós estávamos lá com toda aquela parte de roupas, dançando, coreografias e etc e tal. E eu olho hoje a gente entregando as refeições de peça na casa dos irmãos, com erva amarga, com pão sem fermento. É um privilégio da parte do Eterno saber, né, Ulisses, que fomos aprendendo a celebrar as festas bíblicas dentro daquilo que são os moldes que o Eterno determinou para isso. E dentro do assunto cristianismo, como eu compartilhei com vocês, Ulisses puxou minha orelha, porque eu queria deixar esse tema peça para falar mais próximo da celebração de Páscoa, mas obrigatoriamente falar da morte e ressurreição do Messias aconteceu numa data do 14 de Nisan, ao pôr do sol, então está vinculado diretamente com um grande evento que o cristianismo usou como base para fazer algumas adulterações naquilo que é a prescrição bíblica e que Yeshua não deixou de cumprir em absolutamente nada aquilo que estava previsto para ele como cordeiro da Páscoa para ele cumprir, né? Então, dentro desse assunto, nós precisamos lembrar que muitas vezes se questiona as festividades bíblicas, né? As festividades bíblicas, elas, em geral, são questionadas e consideradas como culturais de Israel por parte do mundo cristão. E você vê muitas igrejas celebrando festa de tabernáculos, festa de Pentecostes, mas dentro de um cunho cultural, trazendo aqui uma coisa que se fazia no passado e que hoje não se faz mais, né? É muito dentro de uma questão que assim, eu amo Israel, né? Aí você faz uma celebração típica de Israel, fora da data, fora dos moldes, não como um princípio que a comunidade segue para se manter na presença de Adonai. E muito interessante que a festa da Páscoa, ela é a única das datas bíblicas propriamente ditas que o cristão fez questão de manter celebrada, mesmo havendo um total desvinculamento da Torá de Moisés, porque o sábado ficou para trás. Ninguém ouve falar em Pentecostes, Yom Kippur e Rosh Hashanah, então não se fala no assunto. Tabernáculos é uma festa que o mundo cristão praticamente cita, porque Jesus estava na festa de tabernáculos, etc. e tal. Mas a festa da Páscoa, biblicamente falando, ela tem um impacto muito grande no mundo cristão, porque é a data da morte do Messias e ele ressurge ao terceiro dia após a sua morte. Então isso gerou uma necessidade que, se não há vínculo com Moisés, precisava se celebrar dentro de algum molde. E hoje não é segredo para ninguém isso. A data da Páscoa cristã, ela varia. Ela não tem uma data fixa. A Páscoa cristã, por excelência, determinada após o Concílio de Nicéia, quando o Império Romano assume o cristianismo como religião oficial do Império Romano,
Uma das coisas que eles estabelecem é que a festa da Páscoa deveria ser celebrada no primeiro domingo da primeira lua cheia, após o equinócio de primavera. Essa é a definição apostólica romana da celebração da Páscoa. Interessante que quando os cristãos reformistas relatam, e a gente ouve isso muito da boca de um cristão, que ele é protestante, ele já não é mais apostólico romano, que ele diz que ele deixou o catolicismo, ele deixou Roma. A gente ouve muito o cristão falar isso. Mas quando que é a data da Páscoa que os protestantes celebram também? É a mesma data do católico e é a mesma data que o mundo secular celebra a Páscoa. É o equinócio de primavera no hemisfério norte, no primeiro domingo, no primeira lua cheia daquele período. Sendo que a Bíblia Sagrada ela diz que é 14 de Nisan o pôr do sol. E uma coisa muito interessante... Oi? Ela flutua... Isso. 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 Por causa de uma única coincidência, pela questão da lua cheia, tá? Porque a lua cheia, ela é o marco astronômico da festa de Páscoa biblicamente, porém, não é o referencial bíblico da festa de Páscoa. Entenda que no calendário romano, a lua cheia torna-se o referencial romano para a celebração. O fato de haver uma lua cheia marcando os céus em toda peça judaica, não é o marco que sinalizou Moisés aos filhos de Israel quando estabeleceu peça. É a maturação da cevada. Mas porque a maturação da cevada sempre vai acontecer no início do mês de Nisan, peça obrigatoriamente vai cair num período de maturação de cevada. Aí, a única coincidência que há é essa lua cheia entre as duas referências. Porém, como o Rogério falou, se peça cai numa terça à noite, nós vamos celebrar numa terça à noite. O mundo cristão transfere ao domingo a celebração de Páscoa. A única exceção a isso que o Rogério falou são nos anos bissextos, que são chamados anos embolísmicos do calendário judaico, que a gente ganha o mês de Adar 2, que ocorre um distanciamento de 2 a 3 semanas entre a Páscoa cristã e a Páscoa bíblica, o que vai acontecer agora em 2022, que é um outro ano embolísmico, um outro ano bissexto. Então, a referência cristã, seja ela protestante, seja ela apostólica romana, ela não se vincula ao que a Torá estabelece. Muito interessante que nós estudamos no sábado passado a questão do Shabat e Yeshua. Nós vimos ali que ele literalmente estava celebrando a Páscoa dos judeus. Não é isso que o Segundo Testamento diz? Se ele estava celebrando a Páscoa dos judeus, ele estava em 14 de Nisan, ao pôr do sol, se preparando para a morte de cruz, para se fazer cordeiro de Elohim que tira o pecado do mundo. Ele respeitou a data. Esse é um primeiro ponto inegociável. E vocês vão ver que a Torá ela vai fazer uma previsão de data baseada num fenômeno da natureza, que é a agricultura de Israel. Porque todas as festas bíblicas, exceto Rosh Hashanah e Yom Kippur, elas têm uma referência agrícola da festa, porque o homem e a terra são a mesma coisa. O nome do homem foi chamado Adam, porque ele veio do Adamá, ele veio do terreno. Então, o homem, ser humano, tem que estar vinculado aos fenômenos que acontecem no solo. Não dá para dissociar a origem daquilo que foi formado. Então, ele referencia o solo, porque o homem veio do solo e ele precisa retornar ao... O homem veio do pó e do pó o homem vai retornar. Então não tem como desvincular o princípio bíblico da data de Páscoa. E isso daí por si só já causa uma ruptura absurda. Porque quando nós temos o Shabat Pará, que é o Shabat que estudamos a Paraxá da Novilha Vermelha, olhamos, o texto especial da Novilha Vermelha, que ocorre no mês de Adar, ou no final do mês de Adar 2, quando tem o ano bissexto,
O que nós começamos a fazer a partir daquele dia até a celebração de Pêssah, que denota uma média de 3 semanas? Vamos lá. O que se faz a partir do Shabat Pará? Começa a observância da remoção do hametz de dentro dos lares, do fermento. A Páscoa cristã, ela é antecedida por um período de quaresma, onde o cristão passa 40 dias antes do domingo de Ramos para celebrar um jejum de carne, porque ele celebrou o carnaval. Não é coincidência. Do carnaval à Páscoa cristã são contados exatos 46 ou 47 dias. Mas aí assume-se que o cristianismo não tem o carnaval como data fixa. Porém, o Império Romano, sim. Como o Império Romano constituiu o cristianismo como religião oficial do Império, e ele era um defensor do sincretismo religioso, vamos contar Páscoa 47 dias após, o Carnaval 47 dias após, celebra-se Páscoa. Quando o Eterno manda um jejum de fermento, nós estamos fazendo um jejum de carne, porque celebramos a festa da carne. Carnival, festa da carne. Que tem a sua história de celebração, inclusive muito anterior à história do Império Romano, tá? Porém, o Império Romano absorveu o carnaval, tanto é que um dos carnavais mais famosos do mundo fica onde? Não é o Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro é um dos, mas o principal carnaval historicamente celebrado pela humanidade foi celebrado em Veneza com a festa das máscaras, né? Veneza, Itália, Roma. Dentro desse quesito, nós já vemos brutais separações entre a Páscoa cristã e a Páscoa romana. Se nós formos ao capítulo 12 do livro do Êxodo, nós vamos ver outras 3 diferenças marcantes, além do problema da data. Quais são? Nós temos que comer o cordeiro, temos que comer ervas amargas e temos que comer pão não fermentado. A festa da Páscoa do Ocidente dos últimos anos celebra um coelhinho que bota chocolate e faz o ovo de chocolate. E o ovo de chocolate é a Páscoa doce que o cristianismo celebra. Por que a Páscoa cristã é doce? Pela íntima relação que o sacrifício messiânico tornou a vida do ser humano doce. Quando na Páscoa bíblica judaica o Eterno nos faz lembrar do memorial de lágrimas que nós temos para olhar uma vida dos nossos antepassados judeus historicamente no Egito e olharmos uma vida passada nossa longe de Torá, como era amarga a nossa vida. É um universo que separa as duas celebrações. Aí a pergunta que eu faço: o protestante saiu de Roma? O evangélico está fora de Roma? Não. Por que eu posso afirmar isso para vocês? Porque Páscoa, assim como o Shabat, são as 2 datas fixas mais importantes do calendário judaico. Porque o Shabat marca o ciclo semanal guiado pela lua, e Pêssah marca o ciclo de festividades agrícolas que se inicia em Israel até chegar em tabernáculos. Errou Pêssah, você erra o ciclo. Errou o Shabat, você erra o seu ciclo. Não há vida judaica sem Shabat e sem Pêssah. Isso é uma coisa que, só isso. Errou Páscoa e errou Shabat, Adonai está numa ponta e você está na outra. O problema é que, como nós vimos hoje de manhã, a Páscoa, por excelência, era uma festa judaica até o período de Yeshua. E nós vamos ver que ela permanece como uma festa bíblica, uma festa judaica, e suas características elas não se adulteram com o passar do tempo. O judeu celebra uma Páscoa hoje que os pilares da celebração são milenares. Eu não estou falando do excesso de tradição por trás da celebração moderna da Páscoa. O que eu quero dizer? Após o período da diáspora romana, que Israel sai de Roma, começam a haver compêndios dos sábios rabinos inserindo inúmeras tradições na celebração da Páscoa.
Nós não vamos ver nenhuma delas relatadas na Bíblia, e eu não estou dizendo que todas elas são erradas ou todas elas são certas. O que eu estou querendo dizer é que o povo judeu se apoia nos pilares bíblicos da celebração de Pêssar, desde que Pêssar foi criado. Isso é um ponto altíssimo. Abre lá no Êxodo capítulo 12 para a gente, por gentileza. Olha Êxodo 12, verso 1. Disse o Eterno a Moisés e Arão na terra do... O mandamento de Páscoa foi dado onde? Fora da terra de... Porque é a festa que marca o retorno para casa. Ele não dá o anúncio de Pêssar com você estando em casa. Pêssar é a festa que te tira da terra estranha e te traz de volta para casa. Este mês será para vós o primeiro mês do ano. Então é um ano novo, marca o início de um ciclo agrícola, uma data festiva de um início de um novo tempo. Dizei a toda a congregação de Israel, aos 10 deste mês, tome cada homem um cordeiro para a sua família, um cordeiro para cada casa. Segura aqui, abre lá em João. Capítulo 11. Minto, capítulo 12. João, capítulo 12, versículo 1. 6 dias antes de Pêssar, Pêssar é celebrado ao 14 de Nisan, ao pôr do sol. Então é no dia 15 de Nisan, certo? 14 de Nisan, o pôr do sol, é a transição de 14 para 15. 6 dias antes de Pêssar, denota o dia 9 de Nisan. Concorda? Todo mundo ok quanto a essa conta? Yeshua chegou a Betânia, onde vivia Lázaro, a quem ele ressuscitara dentre os mortos. Ofereceram-lhe ali um jantar. Marta servia e Lázaro estava entre os que se reclinavam à mesa com ele. Ok, salta no verso 12. No dia seguinte, dia 9, ele estava jantando na casa de Lázaro. Dia 10 de Nisan, no dia seguinte, a grande multidão que viera à festa ouviu que Jesus estava a caminho de... Que dia que o cordeiro chega em Jerusalém para ser sacrificado? No dia 10 de... Volta lá no texto da Torá. Dizei a toda a congregação de Israel, verso 3, aos 10 deste mês, tome cada homem um cordeiro para a sua família, um cordeiro para cada casa. E Yeshua chega em casa como cordeiro pascal na data exata. Ele é ou não é preciso quanto à responsabilidade. Ele podia ter chegado um dia antes, um dia depois, ou em cima da hora. Se ele era o cordeiro de Elohim, que tirava o pecado do mundo, ele precisava estar dentro de casa no dia 10 de Nisan. E Yeshua estava dia 10 de Nisan dentro de casa. Como é que você vai brincar com a história de que Páscoa não tem data fixa? Fala ali. A pastora Sandra está remontando um tempo aqui, que segundo ela não quer viver novamente. Não se lembra? O povo resolvia viajar na Páscoa, congregação cheia. Aí eles decidiam que iam viajar. Eu falava, não fala comigo que vocês vão viajar não. Vocês viajam sem falar. Agora isso tudo já acabou, porque o povo já entende. Você vê que o tempo passou. Esses que aqui estão, e muitos que estão em casa já entendem. E vêm celebrar a Páscoa. Mesmo que não participe, como no serviço no altar. Sim. Lembra de Josias? Sim, segundo senhor. Reis 23? Sim, senhor. Mesmo que não participe do sacrifício no altar, o Josias fala, eles vêm celebrar a Páscoa, vêm comer pães asmos. Isso aí. Nós vamos ver daqui para frente, no verso 6, dizer: vós os guardareis até o 14º dia deste mês, quando toda a assembleia da congregação de Israel o matará ao crepúsculo. Quem precisa entregar o cordeiro para a morte?
de quem era a responsabilidade de entregar o cordeiro ao sacrifício de Páscoa? Do judeu ou do gentio? Fala alto. Quem entregou Yeshua para a morte de cruz? O cristianismo usa a festa de Páscoa para acusar a nação de Israel de ser responsável pelo homicídio do Messias. Os judeus foram perseguidos ao longo destes 2000 anos de diáspora, até encontrarem um lugar em Israel para habitar sossegadamente, vivendo a mácula de terem sido o povo responsável por matar o Filho de Deus, sendo que a Torá prescreve que o cordeiro precisava ser sacrificado pelos judeus ao pôr do sol. Se ali aquela parte do sinédrio responsável pela entrega de Yeshua estava alinhado com o fato dele ser Messias ou não, são outros 500. Mas se você ler em outra tradução, vai dizer que são os cabeças da casa de Israel que sacrificam o cordeiro. Ao crepúsculo. Está escrito, mas são os cabeças. Por isso que foi o sinédrio que entregou Yeshua para o sacrifício. Olha aqui, ó, olha o versículo 6. Vós os guardareis até o 14º dia deste mês. Isso. E quando toda a assembleia da congregação de Israel matará ao crepúsculo. Ao crepúsculo. É Torá quem diz isso. Feito pela mão dos cabeças da casa de Israel. Morte aos judeus, assassinos do Cristo. Deveriam agradecer a Israel pelo cumprimento do mandamento. Isso, perfeito. O movimento é isso daí. Os 2000 anos de diáspora foi uma perseguição contínua que ganhou força na forma da Inquisição, e a base maior da Inquisição era Roma caçando os assassinos do Messias, sendo que Isaías diz que ele tinha que padecer pelo pecado de todos. Sim. Exatamente. O movimento migratório do século XVI, com a descoberta do Brasil, foram os judeus fugindo da Europa dessa perseguição de Inquisição, e a gente conhece essa história toda. Mesmo que tenha sido feito de uma forma brutal, de uma forma carnal, sem o reconhecimento pleno da minoria dos judeus daquele tempo, porque, gente, pega os textos e olha com calma, as multidões judaicas seguiam Yeshua. João encerra a narrativa no seu capítulo, acho que 21, que eu acho que é o último capítulo de João, dizendo que não caberia em cartas e pergaminhos todos os feitos que Yeshua fez no seu período em que viveu entre os homens. É uma ideia falsa, frágil, achar que a maioria da nação de Israel não o reconheceu naquele tempo. Porque, como nós vimos de manhã, o Messias vem por meio do anúncio do espírito de Elias que estava sobre João, Lucas capítulo 1, olha lá o texto com calma depois, para converter o coração dos pais aos filhos. Não havia previsão há 2000 anos atrás de converter o coração dos filhos aos pais. Mas os pais precisavam abrir o coração para que, com o coração aberto, eles recebessem os filhos do enxerto. Os gentios, chegou a hora dos gentios. A casa de Israel precisava estar pronta para receber, e recebeu. Atos capítulo 15 foi uma parcela mínima dos fariseus que encrencou com Paulo naquele tempo, que levou àquela divisão toda que o cristianismo usa como base de ruptura entre Israel e igreja. Não tem sentido algum isso. Nenhum. Biblicamente não tem. E aí eles pegam a Páscoa, adulteram a data, adulteram o sentido e quebram toda a ordenança de celebração. Hoje é a data de maior lucro no comércio mundial depois do Natal. Não vou nem falar do Natal, porque nem bíblico dá para confundir Natal com nada. Não venham me dizer que Hanukkah é o Natal judaico, que, por favor, isso é coisa de americano, que só visa, dinheiro. Me perdoe os americanos. Tudo nos Estados Unidos tem que se converter em dinheiro.
Isso. Isso. É isso aí. Você nasceu numa terça-feira, você comemora a terça-feira ou no dia que você nasceu. Isso. Então, eles fixam a questão do domingo. É a forma que eles usaram para sustentar o domingo como dia sagrado, pegando uma celebração que não tem dia fixo de semana. Isso. Uhum. Que é a ordenança bíblica. Sim. Sim. Isso aí. Mas você sabe o que é o mais... Isso. E o mais interessante disso, Rogério, é que a ressurreição em si, por mais que ela tenha sido um fenômeno único sobre a face da terra e sobre a história da humanidade, ela não tem previsão bíblica de celebração. Você sabe que se a gente considerar aquele assunto da semana passada, o sábado, se foi na sexta que ele morreu, aquela conversa que nós tivemos semana passada, segundo o evangelho de Mateus, Marcos e Lucas, ele ressurge no primeiro dia do Sefirat HaOmer. Essa é a celebração da ressurreição. Contai para vós 7 semanas de ciclos. Não tem previsão de celebração de ressurreição. Porque você precisa conhecer a Yeshua como aquele que morreu, se sacrificou pelos seus pecados e fazer um movimento de 7 semanas até casar-se com Adonai em Pentecostes, em Shavuot. É um movimento de marcha. A ressurreição dele marca o início da marcha para fora do Egito. Olha o texto aqui. Olha o texto. A marcha no capítulo 12, ela é exatamente iniciada no dia 1º da contagem do Homer. 15 de Nisan, ao pôr do sol, Israel marchou. E Yeshua morre, você celebra Pessa, na primeira noite do Sefirat HaOmer você tem que marchar para fora do Egito. E diz o texto que partiram os exércitos de Israel da terra do Egito. É uma marcha contínua de um povo que vai combater contra si mesmo, contra o pecado que está dentro de si. Aí floreiam a ressurreição dele e fazem aquela pataquada toda. Não tem contexto bíblico para justificar qualquer indício de celebração de Páscoa cristã. O ato da ressurreição de Yeshua marca uma cerimônia bíblica judaica no Levítico capítulo 23, a contagem do Sefirat HaOmer, uma marcha rumo a Shavuot, Pentecostes. E sabe qual que é o problema? Que é em Pentecostes que a gente constrói o bezerro. Porque o Egito não sai de graça de dentro da gente. Agora, vai olhar pelo olhar judaico, se dá para comer chocolate na Páscoa. Tem condição? É doce isso aí? Um homem morrer para ser símbolo do início de uma marcha da humanidade de volta a uma vida de santidade diante do Criador. Dá para comer chocolate nessa hora? Tem gente comprando matizar de chocolate na Páscoa, recheada de chocolate, porque vende-se matizar achocolatado em Páscoa. Me ofereceram para revender lá na tenda de Abrão. Eu disse, não quero. Tem condição? Eu vou ser parte de uma situação onde o mundo quer tentar agradar a gregos e troianos numa mesma situação? Impossível. Impossível.
Esse ano, a doação de rabanete tem que ser maior para casa, que a gente está comendo pouco rabanete na hora da Páscoa. Fica todo mundo, Léo, procurando aquele pedacinho menor para mergulhar na água salgada. Tem que vir um rabanete inteiro para a gente comer. Eu não estou brincando, não. São 2000 anos de desvio, de confusão na nossa cabeça, a gente privado de marcar uma data que o Messias contou um ciclo para se juntar ao Pai. Quanto tempo durou a ascensão de Yeshua ao céu? Atos capítulo 1. 40 dias. Faz depois a contagem com muita calma da ressurreição dele ao terceiro. Aí você conta os 40 dias até a ascensão dele. A matemática é muito próxima de que ele ascendeu aos céus em Shavuot. Sim, não estou dizendo assim, matematicamente contando, não dá exatamente 49 dias, mas é muito próximo. É o tempo que você tem entre a morte, tome cada um a sua cruz e me siga, morra, para se unir ao Pai. Isso é Pêssah e Shavuot caminhando juntos. Só que o interessante é que celebração judaica é para judeu, não. Volta lá no Êxodo capítulo 12, verso 43. Disse mais o Eterno a Moisés e a Arão: esta é a ordenança de Pêssah, nenhum estrangeiro comerá dela. Estrangeiro pode comer Pêssah? Não pode. Está dizendo aqui, dona Regina, que não pode. Porém, todo escravo comprado por dinheiro, depois que o houver circuncidado, comerá dela. Eu sei que foi pago um alto preço, preço de sangue para a nossa salvação. O escravo foi alforriado. 45. O estrangeiro e o assalariado não comerão dela. Numa só casa se comerá o cordeiro. Não levareis daquela carne fora da casa. Não lhe quebrareis osso algum. Toda a congregação de Israel o fará. Ok. João 19, verso 33 e 36 vai dizer que os ossos de Yeshua não foram quebrados. Quiseram quebrar, mas não quebraram. Olha o 48. Porém, se algum estrangeiro se hospedar contigo e quiser celebrar Pêssah do Eterno, seja-lhe circuncidado todo macho, então se chegará e a celebrará e será como natural da terra. Nenhum incircunciso comerá dela. A mesma Torá haja para o natural e para o estrangeiro que peregrinar entre vós. O estrangeiro pode celebrar Páscoa? A partir do momento que você é circuncidado, você não é mais estrangeiro. Você faz parte da casa de Abraão, de Isaac e de Jacó. Mas é muito mais do que uma circuncisão física, porque a Torá vai dizer: porém, se algum estrangeiro se hospedar contigo. Hospedar contigo no hebraico aqui traz o sentido de habitar a mesma terra que você, desejar o mesmo desejo que você, a qual era abominável para os egípcios, não comiam na mesa dos hebreus. Aí a Torá vem e diz assim: se este egípcio desejar comer a mesma comida, a mesma Torá que vocês, ó judeus, eles poderão sentar na tua mesa, e a mesma Torá para ti será para ele, porque já não tem mais dois, é um só povo. Efésios capítulo 2, cumprido em Êxodo capítulo 12. Entenda, o estrangeiro que não repousar na tua casa não tem direito a comer da Páscoa. Não dá para ficar com aquele movimento de evangelização às vésperas da Páscoa, querendo convidar o povo para vir sentar à mesa, comer ervas amargas, matizar e cordeiro, se ele não repousar na tua casa para desejar a mesma Torá que você deseja.
Isso é movimento cristão, querer pregar a véspera de alguma data, de algum culto, de alguma festividade importante para converter o indivíduo. A Bíblia prevê que ele precisa querer comer a mesma Torá que você come para ter direito a sentar à mesa. É aberto? É. Mas aberto a quem deseja vir e viver a Torá, não vir para um evento cultural da Torá. E ali ele, nossa, um dia eu participei de uma celebração de Páscoa judaica. Aí é cultural. Se você não sentar, não ensinar e o coração dele desejar de desejo a Páscoa do Eterno, não pode. Torá para todos que desejarem. E Yeshua, na tradução mais visceral que eu conheço, que é a do André Chorak, lá em Lucas, vai dizer assim: desejei de desejo comer esta Páscoa convosco. O Chorak usa essa redundância, desejei de desejo, para enfatizar que era uma vontade suprema em comer aquela Páscoa. É o mesmo desejei de desejo do estrangeiro na Torá para comer da Páscoa. Se você simplesmente é um prestador de serviço assalariado, não pode. Se você é um escravo não remido, não pode. Se você não é circuncidado, não pode. Mas isso vai muito mais além do que a ferida na carne que o homem carrega para ter o direito de comer Páscoa. Ele precisa conhecer o rei dos judeus. Escarnecido na cruz, mas o rei dos judeus. É este Yeshua que precisa ser degustado no ato de Pêssah. Este é o meu corpo, que será entregue por vós. Este é o meu sangue, que será derramado por... Isso é desejar de desejo Páscoa. Por isso que o povo de Israel era o povo que sacrificava o cordeiro ao crepúsculo. Porque é inerente em cada judeu o sacrifício da Páscoa, porque o judeu sabe que se não tiver Páscoa não tem vida. E é a única festa bíblica que traz uma exceção de celebração fora do tempo, quando o indivíduo não está pronto para celebrar. Vocês acham que é à toa que tem Pêssah Sheni, um mês depois, 14 de Iyar daquele mesmo ano? Porque sem Pêssah não tem marcha para Adonai. Só tem uma diferença. Quando você celebra o 14 de Nisan nos moldes da Torá, ele te dá 7 dias de asmos. Você vive a purificação em 7 dias. Os mesmos 7 dias sem fermento que os filhos de Arão e Arão ficaram dentro da tenda para iniciar o sacerdócio na Parashá Shemini, ali de Levítico. Quando você celebra Pêssah Sheni, você só celebra o ato da morte pascal. Você não tem direito a 7 dias de purificação. Mas você consegue inaugurar um ciclo agrícola na sua vida. Você perde o ano. Hein? Ah, nem me fala, né? Não contou 28 dias do Sefirat HaOmer, né? Isso aí, Rogério, bem enfatizado. Nós não podemos negociar Pêssah, não podemos negociar Shabat em nenhuma data que o Eterno estabelece na palavra. Mas Pêssah e Shabat, se eu pudesse dizer assim, trate com uma particularidade, porque você não... Eclesiastes 9 vai dizer, há tempo para todas as coisas sobre a terra, debaixo dos céus e sobre a terra. Tem tempo para celebrar Pêssah, não celebrou, perdeu o tempo. Tem tempo para celebrar Shabat, não celebrou, perdeu o tempo. Há tempo de viver, há tempo de morrer, há tempo de sorrir, há tempo de chorar. Eclesiastes traduz isso, que ficou muito poético, mas não é nada poético não, ele está falando do drama do homem que perde o sentido de tempo. É. Uma das coisas que mais motivou Israel a retornar para dentro do território é porque em diáspora o tempo foi uma das coisas que Israel mais foi prejudicada enquanto estava na dispersão. As comunidades judaicas chegam ao ponto de fazerem marcos para observância de tempo fora de Israel
usando 2 dias de celebração que tradicionalmente se vê nos calendários judaicos, exatamente para não haver margem de erro, nem antes nem depois da data. O judeu era tão pressionado pela própria Torá para guardar o dia, que ele falava, é melhor celebrar em 2, porque ou eu acerto em um, ou eu acerto no outro. Ele não tinha a terra de Israel para ter referência. Olha o cuidado dos nossos pais. O que a gente precisa entender é que as coisas caminharam, o tempo passou, e hoje Israel está na terra e nós temos segurança quanto à celebração. Nós não estamos mais em diáspora nesse sentido. A referência de tempo voltou, Ki mitzion tetse Torá. Eles estão lá na terra. Aquilo é um cumprimento do tempo sagrado de Adonai. Não tem como errar mais. Páscoa, Pentecostes, Tabernáculos, Shabat. Não tem como errar Rosh Hashanah e Yom Kippur. Porque eles estão lá sinalizando, este é o tempo correto. E aí vem pastora Sandra, eu já estou em Páscoa. Sim, pastora, mas quando a senhora está dizendo isso, nós temos que compreender que é uma fala atemporal dentro de um tempo que o Eterno está nos fazendo olhar para o que vai culminar em Páscoa. Isso, porque tem muita gente para preparar e tem muito serviço a fazer e eu tenho que começar muito antes, é isso que eu quero falar. Esse ano tem 2 casas para celebrar Pêssego. Esse ano tem 2 corais, é corais, né, que fala, para ensaiar. O serviço está dobrado. É isso que eu estou falando. Tem mais 60 para comer fora do script. Isso. Então, quando a gente fala dessas questões, o cristianismo deixou isso tudo para trás e simplificou, como o Rogério bem falou. Marquemos um dia fixo, é um dia da semana fixo. Disso daí veio o desdobramento de toda a perda da característica judaica da celebração. E hoje nós estamos diante deste fenômeno comercial chamado Páscoa. É um fenômeno comercial, não se vende chocolate, época nenhuma do mundo igual se vende nessa época. Hoje, os economistas podem falar muito bem a esse respeito. Se acabar o chocolate de Páscoa, quebra a economia de um monte de país que vive disso aí. A garota aqui é capaz de quebrar, né? Porque eles fazem o dinheiro do ano na Páscoa. Ué. Dentro desse critério, a marcha de retorno ao Criador que falta os filhos cumprirem, ela vai vir atrelada à guarda das datas sagradas. O indivíduo que tem uma consciência cristã ou de qualquer outra forma ideológica de vida, que desejar retornar para o Criador, ele vai precisar fazer um esforço físico de retorno. Essa semana nós conversávamos sobre isso. Toda vez que nós vemos o verbo converter escrito na Bíblia Sagrada, é uma adulteração de tradução que não dá o significado verdadeiro disso. Pega a água aqui. Converte ela em vinho. Se ele fosse o Messias, ele faria isso acontecer. Qual foi o esforço da água para virar vinho? A água se converteu mediante um esforço? Ou simplesmente uma palavra messiânica que disse a água vira vinho e a água virou vinho? Essa é a visão de conversão do cristianismo. Eu sou pecador, eu me converti num homem santo. Esforço, zero. Quando a palavra shuv, em hebraico, que é o verbo traduzido como converter, significa retorno. Movimento ativo da parte de quem está no lugar e precisa retornar à origem. É físico. Custa. Você deixa para trás família, você deixa para trás vaidade, você deixa para trás orgulho, você deixa para trás os seus conceitos próprios, você deixa uma vida inteira para trás. Tem esforço maior do que isso na vida para a gente fazer?
Não existe esforço maior do que isso. Isso é retorno, não é conversão. E não precisa ir longe não, no próprio judaísmo hoje você faz conversão. Precisa ter dinheiro. Se tornar judeu de alma, como Paulo fala, é retorno. É pegar o que o profeta Malaquias falou, passando pelo discurso de João Batista e entender que aquilo é um movimento que eu tenho que fazer na minha própria vida. Isso é retorno. Páscoa é retorno de Israel para a própria casa, carregando um bando de estrangeiros junto com eles. Um monte de egípcios acompanhou Israel na marcha de volta para casa. Já habitando a casa, o terreno de Israel, os netunims e os netuvins eram estrangeiros inseridos no serviço do templo. Eram estrangeiros. Se for a Isaías capítulo 66, os últimos versos, vai dizer que em meio aos estrangeiros que vierem da dispersão, ele separará alguns para ministrarem como sacerdotes e levitas. Mas você acha que o estrangeiro não vai ter que ralar muito para chegar numa condição dessa? Ou não vai ter que cortar lenha o resto da vida e carregar água o resto da vida para estar inserido? Que era a função dos netunims e dos netuvins. São aqueles que pecaram também, diz Ezequiel. Sim. Fala aí, pastora, por gentileza, ajuda aqui. São aqueles que Ezequiel fala ali, que terão que passar o resto da vida, criar os seus próprios ídolos. Sim. Eles são da casa de Israel. Sim. Fizeram os seus próprios ídolos, aí serão rachadores de lenha, carregadores de água. Olha aqui, ó. Aqui, ó, é 44, Ezequiel 44. Não se chegarão a mim para me servirem no sacerdócio. Isso. Nem se chegarão a nenhuma das minhas coisas sagradas, que são santíssimas, porque esses se desviaram e seguiram os seus ídolos. Mas levarão sobre si a sua vergonha, as suas abominações que cometeram. Contudo, eu os constituirei guardas das ordenanças do templo, em todo o seu serviço, em tudo que nele se fizer. Mas os sacerdotes levitas, os filhos de Zadok, que guardaram a ordenança do meu santuário, quando os filhos de Israel se extraviaram de mim, chegar-se-ão a mim, terão intimidade. Isso. E é muito interessante que quando nós olhamos a narrativa de Mateus, Marcos e Lucas a respeito da celebração de Pêssar, eles têm uma coisa em comum. Os textos não abordam exatamente a mesma coisa, mas tem um tema central entre eles que é totalmente preservado. É o rito pascal celebrado à mesa ali com Yeshua. Abre lá no capítulo 22. Levi, prepare aí para eu fazer essa cadência aqui. Olha a Haggadah de Pêssar ali. Essa foi a do último ano que nós celebramos. O que eu quero que vocês observem comigo? O texto ele não vai dar muita especificidade ao rito de Páscoa, mas ele marca alguns pontos muito importantes. A Haggadah de Pêssar, que é aquele livreto que a gente segue, a ordem de celebração de Pêssar, ele antecede o tempo messiânico na forma de obra escrita pelo menos 400 anos. O que nos demonstra que antes de Yeshua, uns 400 anos, o molde de celebração da Haggadah era muito semelhante ao que nós usamos hoje, mas seguia o rito da Haggadah. Partindo do princípio que a ordem de celebração de hoje é a mesma de um período de 400 anos que antecede o Messias, a gente olha Lucas capítulo 22, entre os versos 7 e o verso 22, nós vamos ver quatro marcações que estão exatamente alinhadas ali. Passa ali, Levi. Olha ali a ordem do Seder. O Seder de Pêssar, ele segue uma ordem milenar. E ele tem 4 etapas, ele é dividido em 4 momentos. A primeira taça, a segunda, a terceira e a quarta taça. Nós só vamos ver Yeshua intimamente relacionado a uma taça.
Nós vamos ver Yeshua abençoando o pão. Vamos ver Yeshua comendo o jantar de Pêssah, que era quando se comia o cordeiro. Só existe um momento da festa que conflui vinho, pão, o cordeiro, ele sentado à mesa jantando. É o Shulchan Orer, é o jantar festivo de Páscoa. Levi, amplia aí o tamanho, olha lá. A refeição festiva, que é aquela que se faz no terceiro quarto da celebração do Seder. Ele é o único momento que nós vamos ver a terceira taça, intimamente ligada à bênção do pão e ligada ao jantar onde se comia o cordeiro. O que nos leva a entender aqui no texto que esta taça que o Messias tomou é a terceira taça. Olha como que os evangelhos, mesmo sendo simplórios na preocupação em relação à ordem da celebração, ele nos localiza dentro daquele enorme tempo do Seder de Pêssah. Resumo: se nós estivermos numa situação de aperto e precisarmos celebrar um Pêssah, Ulisses, com muita dificuldade, basta sentar à mesa, tomar a taça, comer o pão, nos moldes que os nossos pais nos ensinaram, que nós estamos fazendo exatamente o que Yeshua fez. Por causa do momento da morte dele, que era iminente. E ali depois nós vamos ver ali, o Halel e o Nirtá, que é o momento da quarta taça, que Yeshua faz uma suspensão, porque aqui no texto vai dizer que depois que eles comem o pão, tomam um vinho e comem o cordeiro, eles saem pela cidade celebrando o Halel. Não tomareis mais desta taça até que eu retorne. Então ele manda fazer uma suspensão até que ele volte para completar este ciclo vital chamado Pêssah. Então nós temos aqui a sequência mínima que demonstra uma celebração totalmente judaica num texto onde muitas vezes os cristãos fazem a chamada Santa. Lembra nos finais dos cultos o que se fazia? Vamos tomar a ceia do Senhor. A ceia do Senhor, conhecida no cristianismo, é uma adulteração e uma substituição de uma cerimônia judaica milenar. Lembra que tomava a tacinha de vinho, comia o pãozinho no final de cada culto, seja no sábado, no domingo, especialmente no domingo? Geralmente uma vez por mês. Sim, pastor, mas tem comunidades que celebram todo domingo a ceia do Senhor. Nós, durante muito tempo, comíamos uma vez por mês. Mas a chamada ceia do Senhor nada mais é do que uma celebração de Pêssah, traduzida pelo Seder de Pêssah, que hoje nós temos na mão, acessível. Aí um dia eu me fiz uma pergunta: por que Mateus, Marcos e Lucas, pastora, eles não foram tão precisos em descrever o Seder da forma, digamos, complexa que o Seder ele é descrito? Por que eles não se preocuparam em descrever as etapas do Seder com mais detalhe? Nem Mateus, nem Marcos, nem Lucas. Porque é comum às vezes a gente ver Mateus falando um pouquinho, Lucas fala um monte. Às vezes a gente vê Marcos falando um pouquinho, Lucas vem e fala um monte. Por que na Páscoa é extremamente rarefeita a preocupação com a narrativa das etapas de Pêssah? Porque Moisés é ensinado em todas as sinagogas ao Shabat. Para que esses judeus iam ficar perdendo tempo de escrever uma coisa que eles já sabem de có e salteado que tem que fazer? Prosélito da fé judaica. Pois é, mas eu quero dizer para você o seguinte: não tinha-se preocupação com isso, porque isso foi escrito para os judeus. Você vai precisar sentar com o judeu e dizer que tem a etapa 1, 2, 3, 4 para um judeu? Fala para mim, Isaac. Quem precisa é a gente, que não nasceu lá. Aí precisa, Arister, todo ano, olha lá, Magid, contar a história de Pêssah. Olha lá, pô, Levi, aí o Levi me boicotou. Hotzah, lavar as mãos de forma ritual para a preparação da comida. Motzi matzah, bênção das matzot.
Isso é para quem quer celebrar Pêssah circuncidado e que desejou habitar e repousar na casa dos hebreus. Mateus, Marcos e Lucas foi escrito para quem? É muito simples entender o Messias. O assunto era o coração dos pais, Leomar, retornar aos filhos. O tempo messiânico de 3 anos pregando sobre a face da terra foi para convencer a casa de Israel que era hora de enxertar os gentios. E aí os filhos, numa rebeldia absurda, criam uma visão de vida longe dos pais, igual a cristianismo. Vocês vão ver Lucas no capítulo 1, que eu li aqui hoje de manhã, quando eu interrompi o Léo, dizendo que o espírito de Elias que virá sobre ele, virá para converter, retornar o coração dos pais aos filhos, e os rebeldes à prudência. Quem são os rebeldes? São os pais ou os filhos? Existe pai rebelde, Ulisses, ou é filho que é rebelde? A Torá vai dizer que você pega o pai rebelde e leva à porta para julgar, ou é o filho rebelde que é levado à porta para julgar? Ali João tinha um anúncio de que a partir do momento que os judeus assumissem a necessidade de absorver os filhos, os rebeldes dos filhos precisariam retornar para os pais. Mas tem 2000 anos esperando e isso não está acontecendo dentro do tempo que se esperava que acontecesse. Porque criaram uma forma dos filhos viverem independentes dos pais. E o melhor de tudo, abre lá em João capítulo 13. Lembra que eu li o verso, João 12, perdão. No dia seguinte, no dia 10 de Nisan, a grande multidão que viera à festa ouviu que Yeshua estava a caminho de Jerusalém. Salta no 18. Por isso, a multidão lhe saiu ao encontro, porque tinham ouvido que ele fizera o sinal miraculoso de ressuscitar Lázaro. Verso 19. Os fariseus então disseram entre si: verdade, vede, nada aproveitais, todo o mundo vai após. Os fariseus, desta particularidade aqui, com dificuldade de entender a previsão da vinda messiânica naquele tempo, disseram: todo o mundo vai atrás dele. Verso 20. Ora, havia alguns gregos entre os que tinham subido para adorar no dia da festa. Estes gregos eram aqueles circuncidados previstos pela Torá que desejavam habitar a casa de um judeu, de um hebreu. Gente, o Primeiro Testamento e o Segundo contam a mesma história. Não tem como confundir e mesclar a Bíblia Sagrada na sua essência judaica com qualquer outra coisa. Os gregos estavam presentes na festa, inseridos na celebração de Páscoa. Vira a página. Verso 23. É que o meu virou a página, desculpa. E Yeshua respondeu: é chegada a hora em que o Filho do Homem será glorificado. Judeus e gentios juntos, na Páscoa. Esta é a hora que o Filho do Homem será glorificado. E aí ele começa a discorrer aqui, do verso 24. Passa pela celebração do lavar dos pés no capítulo 13. Passa pelo capítulo 14. Passa pelo capítulo 15. Passa pelo capítulo 16. Passa pelo capítulo 17. E no 18 ele é preso para ser sacrificado. João não narra um versículo sequer deles sentados à mesa celebrando a ordem do Seder de Pêssah. Lembra da sua pergunta? Estou respondendo agora.
todo o ensino de Yeshua, do verso 24 do capítulo 12 até o capítulo 17, são as últimas horas messiânicas, são as últimas palavras messiânicas antes de ser entregue ao sacrifício. Aonde que ele deu estas palavras? Aonde Yeshua estava antes de ser entregue à morte de cruz? Sentado à mesa com os discípulos, ensinando sobre Páscoa. Todo o ensino do capítulo 13 ao capítulo 17 é a parte espiritual da significância de uma Páscoa celebrada pelo Messias. Pastora, eu me arrisco a dizer que nós agora temos uma inserção messiânica do Seder para ensinar em Páscoa. Quando ele diz, todo este ensino, ele está dando o verdadeiro e real significado de uma celebração de Páscoa para a humanidade. Ele está indo além do ritual do Seder. João se preocupa em mostrar o caráter espiritual da celebração, que não destoa e não torna desnecessário em nada a celebração que Mateus, Marcos e Lucas estabelecem. Mas Mateus, Marcos e Lucas talvez tenham feito de uma forma tão resumida, porque não haveria tempo para uma celebração de 4 horas de um Seder de Pêssah, como se faz nos moldes atuais. Existem cerimônias de Pêssah celebradas por comunidades ortodoxas que levam de 4 a 6 horas para uma celebração. Eu não sei se o tempo da celebração de Yeshua durou tanto, mas que os 3 se resumiram a mostrar o momento central da celebração, foi o que coube a eles fazer e deixar de testemunho para nós. Mas Yeshua tem todo um discurso. Yeshua tem todo um discurso que demonstra a importância espiritual da celebração de Pêssah. Mas eu quero ir no último ponto para encerrar com vocês. Pêssah são ervas amargas, matzá e o cordeiro. Aonde está a erva amarga da celebração de Pêssah no ato messiânico? Aonde, Leomar, houve derramamento de lágrimas no ato do Seder de Pêssah celebrado pelo Messias? Porque Mateus, Marcos e Lucas, eles não falam do amargo da festa, mas João vai falar. Capítulo 13. Verso 21. Tendo Yeshua dito isso, perturbou-se em espírito e afirmou: em verdade vos digo, que um de vós me trairá. Os discípulos olharam um para os outros sem saber de quem ele falava. Um de seus discípulos, aquele a quem Yeshua amava, estava reclinado próximo a Yeshua. Simão Pedro fez sinal a este, dizendo: pergunta de quem o mestre está falando. Reclinando-se, aquele discípulo sobre o peito de Yeshua perguntou: Adão, quem é? Yeshua respondeu, segundo a tradução do André Chorá, que diz: na intimidade, Yeshua responde, só Judas ouviu a resposta. É aquele a quem eu der o pedaço de pão molhado. O pão que desce na água com o sal, que vai fazer lembrar o memorial de lágrimas da festa. Então, molhando o pedaço de pão, deu a Judas Iscariotes, filho de Simão. Assim que Judas tomou o pão, entrou nele Satanás e disse-lhes Yeshua: o que estás prestes a fazer, faz-o depressa. A traição de Yeshua se dá à mesa. A noite de Páscoa, ela decide no nosso coração se nós somos um discípulo ou somos um traidor do judeu Yeshua HaMashiach. O tempo vai dizer aqui na narrativa que quando Judas cai em si do que ele fez, ele chora amargamente. O memorial de lágrimas deste Pêssah foi o maior memorial de lágrimas da história da humanidade.
Porque foi aqui que foi mostrado que na noite de Pêssego nós somos considerados traidores ou adeptos do Messias, do Cordeiro Pascal, do filho de Davi. O legítimo filho de Davi. Pêssego é algo sublime para nós. Celebrar Pêssego é nós sermos sancionados por Adonai como adébitos do Mestre ou como traidores do Mestre. Por isso que eu disse, o rabanete esse ano, pastor, tem que ser um rabanete inteiro ou metade, igual Sandra Machado sugeriu. Tem que amargar qualquer memória da nossa vida quando nós negamos a pessoa de Yeshua, homem, judeu, hebreu, que ressurgiu sim, mas homem sobre a face da terra. Tem que doer no nosso íntimo cada vez que nós pregamos a alguém que ele era Deus na forma de homem. Tem que doer dentro de nós quando nós lembrarmos que nós usamos o nome dele para atrair a casa de Israel, dizendo que a igreja tomou o lugar de Israel. Tem que haver tristeza dentro de nós quando nós um dia assumimos uma vida que pela morte dele, todas as coisas em nossa vida estavam resolvidas. Quando nós anulamos o mandamento de Adonai. Nós temos um cântico que acho que é do Salmo 2 que diz: porque anulam a sua Torá. Não é o Salmo 2 que tem essa parte? Porque se levantam os homens contra Elohim e o seu ungido. Não. Não. Salmo capítulo 2 vai dizer que se levantam contra Yeshua, contra o Adonai e o seu ungido. Isso. E anulam a sua Torá. Acho que é o Salmo capítulo 2 que vai dizer isso aqui, ó. Aqui, ó. Salmo 2, não é que a gente tem a música aqui? Aqui, ó. Ela tem os dois, né? Porque eu lembro que a gente começa cantando que os reis da terra se levantam contra Elohim e o seu ungido. É a parte de anular a Torá, eu acho que é outro salmo que se mescla. 119, isso. 126, isso. Versículo 126. É por isso que nós não podemos. Pastora, por gentileza. Isso, Alessia, que eu estava perguntando. Aquela festa que nós celebramos lá do lado da Unimed, na Avenida... Cerimonial Vitória é o nome daquele lugar. Cerimonial Vitória. Isso. Por que, Léo? Porque nós ali celebramos, foi a primeira vez que nós fomos com a arca para fora de casa, levando o Sefer Torá. Sefer Torá para fora. Foi ali que o doutor João retorna também. E eu estava perguntando quais foram as letras que nós usamos ali. Nós usamos o Shin e o Tav. O Shin e o Tav. Foi do Salmo 119. Está todo no meu estudo já para a semana que vem. São aqui. os últimos versos do Salmo 119. Mas é o versículo 126 que eles estão falando. É isso mesmo. Aqui, ó. É essa música que tem que cantar, ó. Que os reis da terra se levantam contra Elohim. Contra Elohim e o seu ungido. O Salmo 119, 126 fala isso aqui, ó. Quer ver? Já é tempo de operares ao Eterno, porque tem quebrado a tua Torá. Exatamente, é isso aí. É isso aí. E ele continua música, dizendo, porque sabe? amo os teus mandamentos mais do que o ouro, Exatamente. e ainda mais do que o ouro fino, porque tenho em tudo como retos todos os teus preceitos, odeio a vereda errada. Exatamente. Por isso que nós celebramos com as duas letras, o Shin e o Tav. A finalização de um processo de ignorância contra essas coisas, tá? Sim. É isso aí. Isso. De ignorância quanto à celebração das festas e dos mandamentos de Adonai. Semana que vem nós vamos cantar e vamos ver isso. Que se Deus quiser. Se assim o Eterno permitir. Que o Eterno possa, pastora, nos conduzir até Pêssego com esta firmeza e esta consciência de que mesmo que nos custe o nosso ser. Mas nós precisamos anunciar a verdade, porque são 2000 anos aguardando que os filhos cumpram o seu papel. Porque naquele tempo, aquela geração, ela se abriu para os gentios, porque diz Lucas que os gregos estavam na festa, no ato da morte de Yeshua. Amém. Esta previsão
que Malaquias, Amém. pouco antes de Yeshua vir, anunciou, o espírito de Elias o tomou sobre a pessoa de João Batista. João Batista anuncia a casa de Israel e as multidões o recebem. O sinédrio e os adeptos do sinédrio não representavam a massa de judeus que retornou para o Messias naquele momento e que agregou as comunidades estrangeiras dentro de Israel para adorarem ao Eterno único sobre o universo. É isso que nos dias de hoje nós precisamos fazer para com aquele que não tem esta verdade. Nós não podemos impedir o direito que o ser humano tem de conhecer o direito ao retorno previsto nas Escrituras Sagradas. O retorno previsto por Moisés no capítulo 12 do Êxodo precisa ser anunciado desde que todo ser humano sobre a face da terra deseje repousar na casa de um judeu. Que o Eterno possa muito nos abençoar e nos guardar. Léo, o acesso que os judeus nos dão para que os filhos possam retornar foi através do próprio Yeshua. Sim. Yeshua, o judeu, foi dado para que nós possamos retornar aos pais. Então, quando nós vimos ali na porção de hoje, Judá se revelando ali para José, eu até comentei com você. Nós conversávamos sobre isso. Então, ali o Judá é o doador do ser, ele doa o seu ser. Isso. Ali tem que, para doar o ser, você tem que estar totalmente em arrependimento de pecado. E baseado em Ezequiel 37, que o Léo foi, Isso. que a Haftará da semana tem a casa de Judá e a casa de José que se tornaram uma só. Uma só. O texto de hoje de Vaigash diz que José abriu seu coração para os irmãos antes dos irmãos abrirem o coração para eles. Então, a casa de José é Israel na sua essência, que abre o coração para os filhos antes de que os filhos abram o coração para eles. Judá, ele só se abre para José depois que José oportuniza isso. Correto. Aí não tem como fugir disso. Deixa essa vocação Isso. para os descendentes de Davi, descendentes de Judá. Isso. Que o descendente seria que fazer isso aí, Isso. o doador do seu ser. Yeshua é um doador do ser. Isso. Então, toda a descendência de Judá teria que fazer esse mesmo procedimento. Por isso que Yeshua vem como doador de ser, que os comentaristas chamam de Mesiut Nefesh, né? Isso. É aquele que Nedid Nefesh. doa, se dá totalmente, foi o seu ser que se dá, para que haja o retorno dos irmãos. E os seus descendentes têm que seguir o mesmo caminho. Os descendentes, o descendente tem essa prerrogativa. Então, aquele que se diz discípulo do descendente de Judá, teria que ter esse que são procedimento. filhos, precisam Exatamente. retornar à casa dos pais. É o doador de ser. É isso aí. Que o Eterno nos abençoe, que o Eterno nos guarde.